O Lar Adventista. Capítulo 55. Normas de moral. Satanás busca perverter a união matrimonial. Era o esforço calculado de Satanás, na era antediluviana, perverter a instituição do casamento, a fim de enfraquecer as obrigações próprias à mesma, e diminuir a sua santidade, pois de nenhuma outra maneira poderia ele com maior certeza desfigurar a imagem de Deus no homem, e abrir as portas à miséria e ao vício. Satanás bem conhece o material com que tem a lidar no coração humano. Ele sabe, pois tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos, quais os pontos que mais facilmente podem ser assaltados no caráter de cada um, e durante gerações sucessivas tem ele operado a fim de subverter os homens mais fortes, os príncipes de Israel, pelas mesmas tentações que tiveram tanto êxito em Baal-Peor. O decurso de todos os séculos acha-se juncado de naufrágios de caracteres que deram de encontro aos recifes da condescendência sensual. Tragédia em Israel. O crime que atraiu os juízos de Deus sobre Israel foi a licenciosidade. A ousadia de mulheres para enredar as almas não terminou em Baal-Peor. Apesar do castigo que alcançou os pecadores em Israel, o mesmo crime foi repetido muitas vezes. Satanás foi sobremodo ativo para conseguir a completa ruína de Israel. As práticas licenciosas dos hebreus conseguiram destes o que todas as guerras com as nações e os encantamentos de Balaão não puderam. Ficaram separados do seu Deus. Seu amparo e proteção foram removidos. Deus se lhes tornou em inimigo. Tão grande foi o número de príncipes e do povo culpado de licenciosidade que isto se tornou um pecado nacional, pois Deus se irou com toda a congregação. A história há de repetir-se. Próximo ao fim da história da terra, Satanás atuará com todo o seu poder da mesma maneira e com as mesmas tentações com que tentou o antigo Israel justo antes de entrarem na terra prometida. Ele armará laços para os que declaram guardar os mandamentos de Deus, e que estão quase nos limites da Canaã celestial. Ele utilizará ao máximo as suas faculdades a fim de enredar as almas e apanhar o povo de Deus em seus pontos mais fracos. Os que não têm colocado as paixões subalternas em sujeição às faculdades mais altas do ser, que têm permitido seja sua mente um canal de condescendências carnais das paixões mais baixas, a este Satanás está determinado a destruir com suas tentações, a poluir-lhes a alma com licenciosidade. Ele não visa especialmente alvos mais baixos e menos importantes, mas faz uso de seus enganos por meio daqueles a quem pode contar como seus instrumentos para seduzir ou atrair os homens para que se entreguem a liberdades que são condenadas na lei de Deus. E homens em posições de responsabilidade, que ensinam os reclamos da lei de Deus, cuja boca está cheia de argumentos em vindicação da lei de Deus, e sobre os quais Satanás tem feito tal incursão. Sobre estes ele acumula suas diabólicas faculdades e seus instrumentos para que operem de molde a vencê-los em seus pontos fracos de caráter, sabendo que quem transgride um ponto se torna culpado de todos, obtendo assim completo domínio sobre o homem todo. A mente, a alma, o corpo e a consciência são envolvidos na ruína. Se ele é um mensageiro da justiça, e tem recebido grande luz, ou se o Senhor o tem usado como obreiro especial na causa da verdade, quão grande então é o triunfo de Satanás. Como ele exulta, como Deus é desonrado. Predomínio da imoralidade hoje. Foi-me apresentado o terrível quadro da condição do mundo. A iniquidade alastra-se por toda parte. A licenciosidade é o pecado especial desta época. Jamais ergueu o vício a cabeça disforme com tal ousadia como faz agora. O povo parece estar entorpecido, e os amantes da virtude e da verdadeira piedade acham-se quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. A abundante iniquidade não se limita apenas aos incrédulos e zombadores. Quem dera que assim fosse, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Mesmo alguns que professam estar esperando seu aparecimento não estão mais preparados para esse acontecimento do que o próprio Satanás. Não se estão purificando de toda a poluição. Têm por tanto tempo servido à sua concupiscência, que lhes é natural pensar impuramente e ter corruptas imaginações.
É tão impossível fazer com que sua mente demore nas coisas puras e santas, como seria desviar o curso do Niágara, e fazer com que suas águas jorrassem para cima. Todo cristão devia aprender a conter suas paixões e a deixar-se controlar pelo princípio. A menos que faça isto, é indigno do nome de cristão. O sentimentalismo doentio prevalece. Homens casados recebem a atenção de mulheres casadas ou solteiras, e as mulheres parecem enfeitiçadas e perdem a razão e o discernimento espiritual e o bom senso. Fazem precisamente o que a palavra de Deus condena, justamente o que os testemunhos do Espírito de Deus desaprovam. Advertências e reprovações estão perante eles em linhas claras, e contudo seguem o mesmo caminho que outros trilharam antes deles. É como se estivessem empenhados numa apaixonante partida de jogo. Satanás leva-os a se arruinarem, a pôr em perigo a causa de Deus, a crucificarem de novo o Filho de Deus e a expô-lo a franco vexame. Hebreus 6, verso 6. Ignorância, amor aos prazeres e hábitos pecaminosos corruptores da alma, do corpo e do espírito enchem o mundo de lepra moral. Mortífera malária moral está destruindo milhares e dezenas de milhares. Que se fará para salvar nossa juventude? Pouco podemos fazer, mas Deus vive e reina, e Ele pode fazer muito. Um contraste com o mundo. As liberdades deste século de corrupção não devem ser tomadas como critério para os seguidores de Cristo. Estas exibições comuns de familiaridade não devem existir entre cristãos que se estão preparando para a imortalidade. Se a lascívia, a impureza, o adultério, o crime e o assassínio constituem a ordem do dia entre os que não conhecem a verdade e que recusam ser regidos pelos princípios da palavra de Deus, quão importante é que a classe dos que professam ser seguidores de Cristo, intimamente ligados a Deus e aos anjos, indique-lhes um caminho melhor e mais nobre. Quão importante que por sua pureza e virtude permaneçam eles em acentuado contraste com aquela classe que é controlada pelas paixões sensuais. Risco e perigo crescentes. Neste degenerado século muitos se encontrarão tão cegados para a malignidade do pecado que escolherão uma vida licenciosa, visto que ela satisfaz a natural e perversa inclinação do coração. Em vez de olhar ao espelho da lei de Deus e pôr o coração e o caráter à altura da norma divina, eles permitem que instrumentos de Satanás ponham a sua norma em seu coração. Homens corruptos consideram mais fácil interpretar mal as Escrituras para sustentá-los em sua iniquidade do que abandonar sua corrupção e pecado e tornarem-se puros de coração e vida. Há mais homens desta espécie do que muitos imaginam, e mais se multiplicarão com a aproximação do fim do tempo. Quando o enfeitiçante poder de Satanás domina uma pessoa, Deus é esquecido, e exalta-se o homem, cheio de propósitos corruptos. A licenciosidade secreta é praticada por essas almas iludidas como uma virtude. É esta uma espécie de feitiçaria. Há sempre um enfeitiçante poder nas heresias e na licenciosidade. A mente é tão iludida que não pode arrazoar inteligentemente, e uma ilusão a está continuamente desviando da pureza. A visão espiritual torna-se manchada, e pessoas de moral até aí impoluta, tornam-se confusas debaixo dos enganadores sofismas daqueles agentes de Satanás, que professam ser mensageiros da luz. É esse engano que dá poder a tais agentes. Se apresentassem ousadamente, fazendo em aberto seus avanços, seriam repelidos sem hesitação alguma. Mas operam primeiro no sentido de captar a simpatia e conseguir a confiança neles, como sendo homens santos, que se sacrificam pela causa de Deus. Como seus mensageiros especiais, começam então sua artificiosa obra de afastar almas da vereda da retidão, tentando anular a lei de Deus. Vida acima de censura. A mente de um homem ou mulher não decai no momento da pureza e santidade para a depravação, corrupção e crime. Leva tempo transformar o humano em divino, ou degradar o que foi formado à imagem de Deus em brutal ou satânico. Pela contemplação somos transformados. Embora formado segundo a imagem do seu Criador, o ser humano pode de tal maneira educar sua mente que o pecado por ele outrora aborrecido se tornará um prazer. Deixando de vigiar e orar, deixa de guardar a cidadela, o coração, e empenha-se no pecado e crime.
A mente é degradada, e é impossível elevá-la da corrupção enquanto está sendo educada para escravizar as faculdades morais e intelectuais e levá-las em sujeição a paixões rudes. Deve ser sustentada a guerra constante contra a mente carnal, e precisamos ser ajudados pela refinadora influência da graça de Deus, a qual elevará a mente e a acostumará a meditar no que é puro e santo. Não há segurança para homem algum, jovem ou idoso, a menos que sinta a necessidade de buscar de Deus conselho a cada passo. Somente os que mantêm íntima comunhão com Deus aprenderão a estimá-lo acima dos homens, a reverenciar o que é puro, bom, humilde e manso. O coração precisa ser fortalecido como o de José. Então as tentações para que se afaste da integridade serão enfrentadas com decisão. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39, verso 9. A mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Não importa quão severa seja a pressão exercida sobre vós, o pecado é ato vosso. A sede da dificuldade é o coração não renovado. Em vista dos tempos perigosos que atravessamos, não deveríamos, como um povo que guarda os mandamentos de Deus, renunciar todo pecado, iniquidade e perversidade? Não deviam as mulheres que professam a verdade pôr-se em estrita guarda, a fim de não darem o menor pretexto para qualquer intimidade indevida? Poderão fechar muitas portas à tentação observando perfeito recato e conduta exemplar. Altas normas de conduta para as mulheres. Escrevo com mágoa no coração que as mulheres deste século, casadas ou não, com demasiada frequência não mantêm a reserva que é de esperar. São provocativas. Chamam a atenção de homens casados e solteiros, e os que possuem faculdades morais debilitadas são enredados. Essas coisas, se permitidas, enfraquecem o senso moral e cegam a mente, de maneira que o crime não parece pecaminoso. São despertados pensamentos que o não seriam se a mulher tivesse mantido sua posição de modéstia e sobriedade. Ela pode não ter tido propósito doloso ou premeditado motivo, mas tem encorajado homens que são tentados, e que necessitam toda a ajuda que possam obter dos que com eles se associam. Mediante circunspecção, reserva, não tomando liberdades, não recebendo atenções não permissíveis, mas preservando alto tono moral e impecável dignidade, muito mal pode ser evitado. Há muito tem sido minha intenção falar a minhas irmãs e dizer-lhes que, pelo que o Senhor achou por bem mostrar-me de tempos em tempos, a grande falta entre elas. Não são cuidadosas em evitar toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, verso 22. Não são recatadas em seu comportamento, como convém a mulheres que professam piedade. Suas palavras não são selecionadas e bem escolhidas como devem ser as de mulheres que receberam a graça de Deus. Mostram-se demasiado familiares com seus irmãos. Demoram-se junto a eles, demonstrando preferir sua companhia. Sentem-se altamente lisonjeadas com sua atenção. Segundo a luz que me foi dada, nossas irmãs devem seguir uma conduta bem diferente. Devem ser mais reservadas, manifestar menos ousadia, encorajando em si o pudor e modéstia. 1 Timóteo 2, verso 9. Tanto irmãos como irmãs condescendem demais com conversas espirituosas quando em companhia uns dos outros. Mulheres que professam piedade toleram muitos gracejos, anedotas e risos. Isto é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Tais exibições revelam falta de verdadeiro refinamento cristão. Não fortalecem a alma em Deus, mas redundam em grandes trevas, afastam os puros, perfeitos anjos celestiais e levam os que se entregam a esses erros a um baixo nível. As mulheres são muitas vezes tentadoras. Sob este ou aquele pretexto cativam a atenção dos homens, sejam casados ou solteiros, e continuam seduzindo-os até que tenham transgredido a lei de Deus, tornando-se inaptos para o trabalho, e sua alma esteja em grave risco. Se as mulheres quisessem corrigir sua conduta e tornar-se cooperadoras de Cristo, sua influência ofereceria menos perigo, mas com a sua real negligência quanto aos deveres domésticos e às exigências que Deus tem a seu respeito, sua influência se exerce com força em prejuízo da orientação legítima,
suas faculdades se atrofiam, e sua obra não tem a aprovação divina. Há tantas senhoritas atrevidas, e senhoras audazes e petulantes, que têm a faculdade de insinuar-se tornando-se notadas, pondo-se na companhia de jovens, cortejando atenções, convidando para flertes a homens solteiros e casados, que a menos que a vossa face esteja dirigida para Cristo, firme como o aço, sereis arrastados para a rede de Satanás. Como embaixadora de Cristo, admoesto-vos a vós que professais a verdade presente, a que reprimais prontamente qualquer familiaridade impura e abandoneis a sociedade dos que inspirem sugestões impuras. Aborrecei esses degradantes pecados com o mais intenso ódio. Fugi daqueles que, mesmo em conversação, levariam a mente nesse sentido, pois da abundância do seu coração fala a boca. Lucas 6, verso 45. Não deveis dar lugar nem por um momento a uma dissimulada sugestão impura, pois até isto mancharia a alma, assim como a água impura contamina o canal pelo qual flui. Uma mulher que permita uma palavra indecorosa ou má seja proferida em sua presença, não é o que Deus gostaria que fosse. Quem quer que permita uma familiaridade indevida ou sugestão impura, não está preservando sua santa feminilidade. Protegidas por um sagrado círculo de pureza. Nossas irmãs devem encorajar a verdadeira mansidão. Não devem ser ousadas, tagarelas, atrevidas, mas modestas e despretensiosas, cautelosas no falar. Devem cultivar a cortesia. Seria próprio e bem agradável a Deus serem bondosas, ternas, piedosas, perdoadoras e humildes. Se ocuparem esta posição, não serão objeto de indevida atenção de homens dentro ou fora da igreja. Todos sentirão que há um sagrado círculo de pureza em torno dessas mulheres tementes a Deus, que as abriga de qualquer liberdade não permissível. Há da parte de algumas mulheres que professam piedade, deplorável liberdade de maneiras que leva ao erro e ao mal. Mas mulheres piedosas cujo coração e mente se ocupam com temas que fortalecem a pureza de vida, e que elevam a alma à comunhão com Deus, não serão facilmente desviadas do caminho da retidão e da virtude. Elas serão fortalecidas contra os enganos de Satanás, serão preparadas para resistir a seus artifícios sedutores. Apelo a vós, como seguidoras de Cristo com exaltada profissão, a que acaricieis a gema de valor incalculável da modéstia. Isto protegerá a virtude. Controle dos pensamentos. Deves dominar teus pensamentos. Não será isso tarefa fácil. Não o conseguirás sem assíduo e mesmo árduo esforço. No entanto, Deus exige isso de ti. É um dever que repousa sobre todo ser responsável. És responsável perante Deus pelos teus pensamentos. Se condescenderes com vãs imaginações, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, serás, em certo sentido, tão culpada perante Ele como se teus pensamentos fossem levados à ação. Tudo o que impede a ação é a falta de oportunidade. Sonhar e construir castelos dia e noite são hábitos maus e excessivamente perigosos. Uma vez estabelecidos, é quase impossível rompê-los e dirigir o pensamento para temas puros, santos e elevados. Advertência contra a lisonja. Fico penalizada quando vejo homens serem louvados, lisonjeados, adulados. Deus revelou-me o fato de que alguns que recebem essas atenções são indignos de tomar nos lábios o seu nome. No entanto, são exaltados até o céu na estima de seres finitos, que apenas leem o que está na aparência exterior. Minhas irmãs, jamais lisonjeeis ou aduleis pobres homens falíveis e sujeitos ao erro, sejam eles jovens ou adultos, casados ou solteiros. Não conheceis suas fraquezas, e não sabeis se essas mesmas atenções e esses profusos louvores não irão ser sua ruína. Sinto-me alarmada ante a imprevidência, a falta de sabedoria que muitos manifestam a este respeito. Homens que estão fazendo a obra de Deus, e em cujo coração Cristo habita, não rebaixarão as normas de moralidade, mas procurarão sempre elevá-las. Não encontrarão prazer na adulação de mulheres ou em ser por elas lisonjeados. Digam os homens, casados ou solteiros, afaste-se. Não darei a mínima ocasião de que se fale mal de meu caráter. Meu bom nome é capital de muito mais valor do que ouro ou prata.
Deixe-me preservá-lo imaculado. Se os homens assaltarem-me esse nome, não será porque eu lhes haja dado ocasião de fazê-lo, mas pela mesma razão porque falaram mal de Cristo, porque odiavam a pureza e santidade de seu caráter, pois este lhes era uma constante acusação. Se o pastor tenta. A mais leve insinuação, venha de que fonte vier, convidando-vos a condescender com o pecado ou a permitir a menor liberdade ilícita com vossa pessoa, seja rechaçada como o pior insulto à vossa digna feminilidade. O beijo em vossa face em lugar e ocasião impróprios, deve levar-vos a repelir com indignação o emissário de Satanás. Se parte de alguém colocado em posição elevada, no trato com coisas sagradas, então o pecado é 10 vezes maior e deve levar a mulher ou jovem temente a Deus a retrair-se com horror, não apenas do pecado que teria cometido, mas da hipocrisia e violência de alguém a quem o povo respeita e honra como servo de Deus. Caso um ministro do Evangelho não refreie suas paixões inferiores, se deixa de seguir o exemplo do apóstolo, e assim desonra sua profissão e fé a ponto de nem mesmo chamar de pecado a condescendência. Nossas irmãs que professam piedade não devem por um instante sequer iludir-se ao pensamento de que o pecado ou o crime perde sua malignidade no mínimo que seja, pelo fato de seu pastor atrever-se a nele se envolver. O fato de os homens que se acham em posições de responsabilidade se mostrarem familiares com o pecado não deve diminuir a culpabilidade e a enormidade do pecado na mente de ninguém. O pecado deve parecer tão maligno, tão detestável, como tem sido considerado até agora, e a mente dos puros e elevados deve repelir e evitar aqueles que transigem com o pecado, como fugiria de uma serpente cuja picada fosse mortal. Fidelidade ao voto matrimonial. Quão cuidadoso deve ser o esposo e pai a fim de manter sua lealdade a seu voto matrimonial. Quão prudente deve ser, se não quiser pôr o pensamento em jovens e mesmo em mulheres casadas, o que não está em harmonia com a alta e santa norma, os mandamentos de Deus. Cristo mostra serem os mandamentos excessivamente amplos, abrangendo mesmo os pensamentos, intentos e propósitos do coração. Aqui está onde muitos se fazem delinquentes. As imaginações do seu coração não são de natureza pura e santa como Deus requer, e elevado como seja o seu chamado, talentosos como possam ser, Deus assinalará a iniquidade neles e os responsabilizará como sendo mais culpados e dignos de sua ira do que os que têm menos talento, menos luz e menos influência. Aos homens casados sou instruída a dizer: é a vossa esposa, a mãe de vossos filhos, que deveis vosso respeito e afeição. Vossas atenções devem ser dispensadas a eles, e vossos pensamentos devem demorar-se em planos para sua felicidade. Tem-se-me mostrado famílias em que o marido e pai não manteve esta discrição que dignifica uma santa varonilidade pertinente a um seguidor de Cristo. Ele tem deixado de praticar atos de bondade e cortesia devidos à sua esposa, que diante de Deus e dos anjos ele prometeu amar, respeitar e honrar enquanto ambos vivessem. A jovem empregada para fazer o trabalho doméstico tem tomado atitudes ousadas sentindo-se livre para penteá-lo e demonstrando afetuosa atenção, e ele se mostra satisfeito, tolamente satisfeito. Em seu amor e atenção para com a esposa já não é tão exuberante como antes. Estais certos de que Satanás está operando neste caso. Respeitai vossa empregada, tratai-a bondosamente, com consideração, mas não mais que isto. Seja vosso comportamento de tal maneira que não dê lugar a familiaridades. Preservar o recesso do lar. Ó, quantas vidas se tornam amargas pelo ruir dos muros que guardam a intimidade de cada família, e que foram destinados a preservar sua pureza e santidade. Uma terceira pessoa é admitida na confiança da esposa, e seus particulares problemas de família são franqueados a um amigo especial. Isto é um artifício de Satanás para tornar esquivo o coração dos cônjuges. Oh, que isto tenha fim! Que quantidade de problema seria evitada! Encerrai em vosso próprio coração o conhecimento das faltas um do outro. Contai vossas mágoas apenas a Deus. Só Ele vos pode dar o conselho adequado e segura consolação que será pura, sem nenhum amargor. Se uma mulher relata a outro homem suas dificuldades de família, ou se queixa do esposo,
Ela transgride seus votos matrimoniais, desonra seu esposo e derruba o muro erguido para preservar a santidade da ligação matrimonial. Abre de par em par a porta e convida Satanás a entrar com suas tentações perigosas. Isso é exatamente o que Satanás deseja. Se uma mulher vai ter com o irmão cristão para lhe narrar suas mágoas, decepções e provas, dever-lhe-ia ele aconselhar, se é que ela precisa confiar a alguém suas dificuldades, a escolher irmãs como confidentes suas, e então não haverá aparência do mal, por cujo meio a causa de Deus possa sofrer opróbrio. Como se guardar da apostasia? Falo ao nosso povo. Se vos aproximardes de Jesus e procurardes honrar vossa profissão mediante uma vida bem ordenada e conversação santa, vossos pés serão guardados de se desviarem para as veredas proibidas. Se tão somente vigiardes e continuamente estiverdes em oração, se fizerdes tudo como se estivesseis na presença imediata de Deus, então estareis livres de ceder às tentações, e podereis esperar ser conservados puros, imaculados e santos até ao fim. Se retiverdes firmemente o princípio de vossa confiança até ao fim, vossos caminhos serão estabelecidos em Deus, e aquilo que a graça começou, a glória coroará no reino de nosso Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, versos 22 a 24.